Live Tira Dúvidas, episódio 2. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa Live Tira Dúvidas. Hoje eu vou falar com vocês algumas dúvidas que as mães me mandaram, tá? E se alguém tiver dúvidas agora, durante a live, pode ir me mandando, tá? Que eu vou responder com muito amor e carinho. E quero servir vocês, quero que vocês fiquem tranquilas no processo de desfraude. Então essa live Tirar Dúvidas vai ser bem legal. Oi, Kaline, tudo bom? Semana que vem a gente tem live também, né? Juntas. Vai ser incrível, com certeza. Bom, obrigada. Vamos lá. Vou começar aqui a live. Deixa eu fixar o tema. Sobre desfraude que eu recebi algumas dúvidas que não eram desfraude, até respondi às mães, mas eu falei, olha, vai ser sobre desfraude a live, não vai ser sobre outros temas. Deixa eu até ver aqui. Ah, tem algumas dúvidas aqui, deixa eu ver colocar. Não. Eu queria colocar aquele negocinho de perguntas e respostas, mas não deu. Então tá. Quem tiver dúvidas, pode me mandar agora, pode ir me mandando, e eu vou responder aqui as perguntas que já me mandaram na caixinha de pergunta, tá bom? E aí, assim, essa live vai ficar gravada, né, se o Instagram permitir. Então, se vocês verem que tem uma pergunta legal e quer depois indicar para alguma amiga, alguém, pode me avisar. Bom, primeira pergunta que me fizeram. Como fazer quando a criança que já desfraudou do xixi faz cocô na fralda? Ela não aceita fazer cocô no vaso. Não aceita fazer no vaso. Então, a criança já desfraudou do xixi e ela faz o cocô na fralda. Ela pede para colocar o cocô na fralda, né? Eu acredito que seja isso. Então, nesse caso, como a gente deve proceder? Primeiro, a gente tem que observar. Por que essa criança pede para colocar a fralda? Será que ela pede para colocar a fralda na hora de fazer cocô porque ela não se sente segura no vaso sanitário, então ela tem um medo de sentar no vaso? Ela fica aflita ou tem medo do pinico? Será que é isso? Ou será que, por exemplo, essa criança ela tem medo de fazer cocô? Será que é isso que ela pede para colocar a fralda? Será que ela se sente mais segura com a fralda, por isso que ela acaba pedindo para colocar essa fralda na hora de fazer cocô? Então, assim, é bem importante a gente observar. Primeira coisa, observar. A partir daí, conversar com a criança. A criança, ela não me falou a idade, mas acredito que já seja uma criança grandinha. Então, conversar. Filho, por que você quer fazer cocô na fralda? O que você sente? Acolher essa criança. Muitas das vezes a gente faz o que? A gente quer julgar essa criança. Então, a gente começa a julgar. Ah, esse menino não sei o que, não quer fazer cocô na fralda. E não. Observa primeiro. Depois acolhe. Conversa com seu filho o porquê que ele pede para colocar essa fralda na hora do cocô. E outras observações também que eu vou falar para vocês. Como, por exemplo, avaliar qual é a consistência desse cocô. Por quê? Se o seu filho faz cocô em bolinha, o que acontece? Esse cocô em bolinha acaba fazendo com que ele sinta dor. Então, na hora de passar esse cocô, dói, né? Exato, Kaline, sem julgamentos. A gente às vezes julga muito a criança. Ah, esse menino não quer fazer. E acha que ele tem que fazer o que a gente quer. E, na verdade, não é assim que funciona, né? A gente tem que avaliar, acolher essa criança, né? E aí, a partir disso aí, a gente observa o todo, né? Como eu disse, e depois observa a consistência dessas fezes. Porque se a criança faz uma fezes em bolinha, dói para fazer cocô, a posição de cócoras, que normalmente quando eles estão com fraldas, é mais fácil. Então, normalmente a criança coloca a fraldinha, fica de cócoras, e aí sai esse cocôzão dela. E aí, quando sai esse cocô, ela associa colocar a fralda é mais fácil, porque eu fico de cócoras, e aí sai esse cocô dela. Então, observa isso, né?
Isso, Anne. A gente esquece de se colocar no lugar da criança. Então, quando a gente começa a se coloca no lugar da criança, a gente acolhe melhor e tudo fica mais fácil. Então, para essa dúvida, eu acho que foi. A mãe que me mandou não está aqui agora no momento, mas vai ficar salva e ela depois eu aviso que a gente respondeu a pergunta dela. A pergunta número 2 que me mandaram. Estou desfraldando meu filho de 3 anos e 2 meses. Ele geralmente faz cocô na cueca e xixi só no box. Sendo que para ele não pede para ir no banheiro. Percebo que ele fica se prendendo e levo. Bom, essa pergunta é o seguinte. Primeiro uma observação. A mãe que me mandou escreveu assim, ó. Estou desfraldando o meu filho. Então, uma coisa que eu vou te ensinar, tá? Eu não estou te julgando, que é uma coisa que é bem comum, esse palavreado do estou desfraldando meu filho, mas é só para você aprender de uma outra forma, ter um novo olhar. A gente não desfralda a criança. A criança, ela se desfralda sozinha. Então, muitas das vezes, alguns problemas durante o desfraude acontecem por quê? Porque os pais, eles querem desfraudar essa criança. E aí eles ficam querendo, né? Vamos desfraudar, e a criança não está preparada. Então, eu te aconselho a observar uma coisa. Você que está desfraudando o seu filho, ou ele está se desfraudando sozinho? São coisas que você precisa observar, né? Porque às vezes a gente quer desfraudar a criança e acaba forçando um desfraude. Então, observe isso, né? Voltando lá à pergunta. Então, estou desfraudando meu filho, tem 3 anos e 2 meses. Ele geralmente faz cocô na cueca. Bom, aí temos que avaliar. Ele está tendo escape de cocô ou ele se sente mais confortável por fazer cocô na cueca? Né? São coisas que aí vem a observação da mãe, né, do cuidador, quem fica com essa criança no dia a dia. Observar se ele tem um hábito de se contorcer, igual a criança anterior que eu falei que coloca a fralda para fazer cocô. Será que ele fica agachado, fica numa posição mais fácil para esse cocô sair? E aí por isso que ele acaba fazendo esse cocô na cueca, ou essa criança tem escape fecal, porque aí são coisas diferentes. O que acontece do escape fecal? Quando eu martelo com vocês, gente, vamos avaliar o cocô das crianças, Isso é bem importante, porque quando a criança, né, tem fezes em bolinha, né, então o cocô, né, ele fica ali, o reto onde fica armazenado o cocô fica cheio de bolinhas ali. E esse reto, ele fica tão dilatado que as fezes novas, ela passa entre essas fezes velhas e acaba tendo escape de cocô. Então, aquela criança que sempre tem a cuequinha suja de cocô. Esse escape, a gente chama de encoprese. Normalmente, ele acontece pela uma constipação antiga, entendeu? Então, para essa mãe que me mandou essa dúvida, eu aconselho, avalia. Veja se seu filho tá fazendo cocô na cueca, porque ele já faz fezes em bolinha já de longa data e agora ele tá tendo escape de cocô, ou se ele se esconde em algum lugar na hora de evacuar, fica de cócoras para esse cocô duro sair, tá? Para poder avaliar. É uma mania que ele está pegando. Bom, quando a criança já desfraudou, já passou por esse processo do desfraude e às vezes algumas crianças têm problemas na bexiga, que normalmente são crianças que chegam para mim no consultório, né? Como eu sou nefrologista pediátrica, eu atendo crianças no consultório com distúrbio miccional. Tem alguns tipos de crianças que têm uma bexiga mais preguiçosa, né? Então é a criança que segura, ela não sente essa bexiga encher. Então ela fica ali se segurando, e aí essas crianças, no caso, que tem essa bexiga preguiçosa, a gente faz todo um treinamento para esse distúrbio miccional. Mas isso é uma coisa que a gente consegue avaliar no consultório, porque tem alguma gama de exames que a gente pede para avaliar essa criança. Agora, nessa criança que ela só faz xixi no box, é isso. Eu acho que é importante você avaliar se é uma mania que ela tem
ou se ela tá fazendo submiccional, de não sentir essa bexiga cheia, tá? Avalia também a quantidade de água, se ela bebe bastante água, porque às vezes a criança não bebe tanta água e por isso que ela faz menos xixi durante o dia. Então são coisinhas para você avaliar, tá bom? Espero ter ajudado. Vamos para a próxima pergunta. Vou intercalar as dúvidas que me mandaram com a aqui que a Samara acabou de me mandar. Ó, desfraldei minha menina durante o dia. Gostaria de saber qual momento desfraldar à noite. Tá, essa é uma dica bem importante. Bom, então se sua menina já desfraldou, ótimo, durante o dia. Uma dúvida que sempre surge: qual é a idade para desfraldar à noite? À noite pode desfraldar até os 5 anos. Desculpa, 5 anos. Pode ser esse desfraude da noite, tá? Então, a sua menina, se ela, não sei que idade ela tem, mas pode ficar tranquila. A criança pode, não precisa desfraldar o dia e a noite ao mesmo tempo. Pode ter o desfraude do dia e depois o desfraude da noite, tá? E esse desfraude da noite pode acontecer até os 5 anos. Passou dos 5 anos, aí são casos que a gente precisa avaliar. A gente precisa ver, né, o que tá acontecendo com essa criança. Bom, outra coisa também. Quais 2 anos e 10 meses? Ainda tem o tempo dela. Não precisa ficar aflita com isso, tá? Coisas que a gente tem que avaliar com esse desfraude noturno, né? Vamos dizer, quando tá chegando ali os 4 anos e pouquinho e a criança não desfraudou, a questão dos líquidos, tá? Então, esses líquidos, se a criança bebe muito líquido à noite, é bom sempre reduzir os líquidos para não produzir tanta urina à noite e aí acabar não enchendo tanto essa bexiga. Isso é um primeiro passo. 2, tem alguns alimentos que irritam mais a bexiga, no caso são alimentos mais diuréticos. Evitar à noite esses alimentos, então Coca-Cola, chamate, ketchup, coisas condimentadas, isso tudo irrita a bexiga, então faz maior produção de urina, né? Então faz com que a criança faça mais xixi, então o ideal é diminuir esses líquidos à noite, esses alimentos à noite, desculpa. Outra coisa também que você pode avaliar, fazer também com a sua criança. Antes de dormir, fazer aquele xixizão pra esvaziar a bexiga, tá? E volta ao cocô. Melhorar o cocô da sua criança. Porque se sua criança é constipada, isso piora o desfraude noturno. Tem crianças que fazem xixi na cama devido à constipação. A constipação piora, né? As crianças, como dizer, crianças grandes, assim. Ah, a criança tem 7 anos, faz xixi na cama. Aí quando vai em consulta, eu vou perguntando várias coisas. Uma das coisas é a constipação. Por quê? Onde fica o xixi é aqui, a bexiga. E onde fica o cocô, que é o reto, é aqui. Esse reto cheio de fezes, ele empurra essa bexiga. E a chance de escapar a urina é maior. Então, xixi e cocô andam junto, pessoal. Tem que melhorar o cocô dessas crianças, fazer cocô pastosinho, né, bem tranquilo, melhorar a consistência de cocô, porque fezes em bolinha prejudicam o xixi na cama. A Samara colocou aqui: durante o dia deixei ela desfraldar, no tempo dela, ela tirava a fralda. Exatamente. A ideia, como eu falei aqui bem no início, a criança se desfraldar, não a gente desfraldar a criança, né? Então, fazer com que a criança entre nesse processo de autonomia, que a gente conversou com a live da semana passada, né? Eu fiz com a Cris, que é pediatra especialista em desenvolvimento, a gente falou bastante da autonomia da criança. A Darlene, inclusive, eu vi que você chegou aqui, eu acho que eu já te respondi a sua pergunta, foi uma das primeiras, tá? Se eu não me engano. Se não foi, vai ser a próxima. Mas eu acho que a sua foi a primeira dúvida que eu respondi. Só pra você saber. A Neia tá perguntando: doutora, crianças maiores que fazem cocô uma vez por semana. Nossa, Neia, uma vez por semana é muito pouco. É muito pouco. Ó, coisas que vocês têm que avaliar sobre constipação. Isso pra criança pequena, isso pra criança grande, isso pra nós, em geral. Primeiro, a consistência. Fezes em bolinha. Faço cocô todo dia, mas é em bolinha, é considerado constipado, tá?
Se a fezes, ela é uma fezes grande, então eu pego às vezes no consultório, a mãe fala assim, nossa, mas o cocô dele é tão grande que entope o vaso, nem parece que é um cocô de criança, parece cocô de adulto. Nesse caso, é constipado, tá? Mesmo que faça todo dia. Pessoa que faz força para fazer cocô duro, endurecido, às vezes sangra, né? Às vezes quem é adulto sangra para fazer cocô, é considerado constipado, mesmo que faça todo dia. Agora, se faz uma vez na semana, nossa, é muito espaço muito grande. Se a criança faz a cada 2 dias, mais ou menos, mas faz pastoso, sem dor, não tem nenhum problema para sair esse cocô, a gente considera ok, tá? As fezes melhor é as fezes pastosinhas, né? Que é em forma de bananinha, que a gente chama, que é a fezes do Bristol 4, que a gente chama. Tem um reels que eu fiz, depois procuram lá no meu feed, que eu mostro a tabela, né, a tabela de Bristol, mostrando cada tipo de cocô. Depois eu vou colocar no Stories, vou subir pro Stories pra vocês verem, porque ajuda muito. Quando a gente olha aquilo, não, beleza, meu filho é constipado, e aí é importante tratar. E aí pro tratamento, a ingesta de água, né, beber bastante líquido, porque às vezes as crianças não bebem líquido, melhorar a alimentação, que às vezes essas crianças não comem a fibra suficiente que deveriam comer, né? E também não melhorou, né? Tá bebendo bastante água, tem uma ingesta de fibra ok, boa para a criança. Aí é importante essa criança ser avaliada, né? E aí ela ser avaliada por um médico para ver se precisa de uma medicação para desempactar essas fezes. Outra método, né? A live passada também, na verdade com a Cris foi 2 semanas atrás. A passada foi com a Paula. A gente falou sobre osteopatia. A osteopatia, por exemplo, é uma técnica manual da fisioterapia que ajuda também na constipação. Então, mesmo que fizer todo dia. Sabe por quê, Darlene? Às vezes a criança faz o cocô todo dia, mas faz em bolinha. Então ela come um monte e sai só aquela bolinha. Aquilo vai acumulando no intestino. E aí, eu já peguei várias vezes na emergência, né? Que eu trabalho em emergência. Aqui agora eu trabalho no hospital universitário aqui de Florianópolis. Criança, assim, urrando de dor, que você às vezes acha até que é apendicite, e no final não é. É só constipação, sabe? Uma vez eu peguei um menino na emergência que ele chegou curvado, assim, de tanta dor que ele tava sentindo na barriga. E aí eu perguntei sobre constipação e tudo, não sei, não, mas era tanta dor, eu jurava que era apendicite. Falei pra mãe, olha, com certeza é apendicite, mas vamos pedir os exames e tal, não sei o quê. Veio os exames todos normais. Aí o raio-x de abdômen vem muito cocô. Aí eu fui, pedi pra fazer uma lavagem, um garoto saiu pleno da emergência. Gente, ele saiu pleno, foi, assim, incrível. E eu vi como a constipação acontece e, assim, a cada 2 plantões eu pego uma criança pra fazer lavagem. É muito triste. É uma coisa que acontece com muita frequência. Bom, deixa eu falar. Próxima aqui, dúvida que me pediram, né, daqui. Aí se vocês tiverem dúvidas, me mandem aqui que eu vou intercalando. Penico ou redutor de assento para começar? Bom, eu gosto muito do penico para começar, pra gente fazer uma fase que eu chamo de pré-desfraude. O que é isso, pré-desfraude? A gente só pensa no desfraude em si, né, de tirar a roupa da criança e já desfraudar. E não é não deveria ser assim, né? A gente às vezes acaba fazendo um modo mais errado, porque tem uma ansiedade por trás do desfraude. Todo mundo fala que tem que desfraudar logo meu filho, e não é bem assim. Bom, por que o pinico eu gosto do pinico? Porque o pinico a gente pode trabalhar de uma forma lúdica. O que seria isso, Sabrina? Seria de, por exemplo, usar um brinquedo da criança, né? Usar um brinquedo da criança e já contar uma história. Olha, o ursinho vai fazer xixi. Olha o ursinho como é que faz o xixi. Contar toda uma história, como funciona. Outra coisa também que você pode fazer, a criança mesmo com a fralda, sentar no pinico e ir conversando com você. Então, a mamãe vai fazer xixi. Vamos lá com a mamãe, vamos lá conversar com a mamãe. E a criança senta no pinico, você senta no vaso sanitário e aí começa a conversar com a criança ali do seu lado. Então ela já, olha, a mamãe tá fazendo xixi, tá escutando? E saiu o xixi da mamãe. Escutou? Então a criança tá sentada de roupa com a fraldinha dela no pinico e ela já vai acostumando, já vai entendendo para que serve aquele objeto. O que o pinico não pode se tornar é um brinquedo. Porque se aí o pinico se torna um brinquedo, aí é complicado, né? Porque aí ele perde a função dele. Outra coisa, deixar o pinico
no banheiro, porque ele é para ser usado no banheiro. Se a criança tá com um pinico na sala, ela já entende que é um brinquedo, ela já perde todo o motivo e ela vai se perder nesse aprendizado. Então, antes da gente pensar na criança se desfraldar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir acostumando ela com o assunto xixi e cocô, né? Então vamos acostumar com o assunto xixi e cocô, conversar sobre xixi, conversar sobre cocô, fazer com que essa criança entenda, naturalizar o processo, todo mundo faz xixi, todo mundo faz cocô, e o pinico, ele é um bom aliado. Redutor de assento. Bom, o redutor de assento, ele é ótimo, mas a gente não pode esquecer do redutor, que o redutor precisa do apoio para os pés. Por quê? Se os pés ficam balançando, a criança se destabiliza, a criança fica tentando se equilibrar no vaso, e isso faz com que os músculos da pelve, né, fiquem todos contraídos. E aí, ficando contraído esse músculo da pelve, a criança acaba tendo alguns probleminhas, né, de distúrbios miccionais, porque o xixi tá querendo sair e o músculo tá segurando o xixi, fica uma briga de forças. Então, a gente precisa o quê? Que esse músculo esteja relaxado. Então, ter o redutor de assento é importante para isso, para a criança sentar e relaxar, mas não com o pé balançando, com o pé apoiado, para ajudar também naquela posição de cócoras, né, que a gente falou lá no início. Então, é bem importante ter os pés, o apoio dos pés também, tá? Então, redutor ou pinico, eu gosto do pinico para trabalhar esse lúdico antes do desfraude. Mas lembrando, tem criança que não gosta do pinico, detesta o pinico. Até tem uma pergunta que já vou fazer um gancho e depois eu volto para a pergunta de vocês aí, que era do medo. A criança tem medo. Meu filho, na verdade, é o contrário. Meu filho não aceita o redutor de assento, só o pinico. Então, vamos dizer, se a criança só aceita um ou aceita o outro, então trabalhe com que a criança aceite melhor, né? E aí, lembrando que a gente vai acolher essa criança, né? Se a criança tá com medo ou do pinico ou do assento, vamos ensinar, olha, meu filho, isso acontece, por que você sente medo desse pinico? Mostrar para ela, acolher essa criança, né? Não impor, não brigar com ela e entender o porquê desse medo e trabalhar esse medo, né? Mas aí, nesse momento que ela tá com medo, por exemplo, do pinico, e trabalhando mais com assento para ela ir fazer o xixi no assento, tá bom? Então, é basicamente isso. Tem uma dúvida aqui. Quem tiver dúvida, está chegando agora, pode mandar também por aqui. Eu tô lendo as dúvidas da caixinha de resposta e tô fazendo esse bate-bola. Bom, a Neia perguntou aqui. A criança tem 3 anos e meio, faz xixi antes de dormir, evito dar líquido 2 horas antes. Mesmo assim, tenho média 2 escapes noturnos por semana. Bom, Neia, quando a criança tem esses escapes noturnos frequentes, é importante... Peraí, tem 3 anos e meio. Bom, 3 anos e meio, pode ser que por ela ter esses escapes frequentes, ela... Peraí, vou reformular melhor a minha resposta. Bom, temos que avaliar uma coisa. Se a sua criança, ela ficou mais de 6 meses sem escapes, tá? E aí agora voltou a ter esses escapes de 2 vezes na semana, ou se desde quando ela desfraldou, ela tá tendo esses escapes de 2 vezes na semana. Porque o xixi na cama a gente chama de enurese, tá? A enurese tem 2 tipos, a primária e a secundária. A primária é quando a criança, ela já continua fazendo xixi na cama, desfraldou e continuou fazendo, tendo escapes e nunca parou mais. A secundária é a criança que parou de fazer xixi na cama por mais 6 meses, assim, desfraldou, ficou tudo bem, ficou 6 meses sem ter escape, e aí depois ela voltou a ter escapes. Então, a gente tem que avaliar qual é o tipo dessa enurese e também avaliar se ela tem algum distúrbio miccional durante o dia. O que seria isso? Se também tem escape de xixi durante o dia, se às vezes não tem o escape de escorrer xixi pelas pernas, mas às vezes a criança, ela tem uma calcinha que fica sempre molhada, aí fica muito assada, aí fica fazendo essa posição assim que a gente fala parece estar segurando, pulando. Isso tudo são coisas que me sinalizam um possível distúrbio miccional, que normalmente eu vejo muito em consultório. Então, começa a observar a sua criança, tá? Se ela tem esses escapes durante
2 vezes na semana, se ele foi sempre assim, ou se ela parou e voltou a ter, e se ele tá acompanhado de outras coisas durante o dia, tá? Que aí é bem importante a gente poder avaliar se ela tem só a enurese pura, que é o xixi na cama, ou se ela tem distúrbios miccionais. Para quem não sabe, no meu site eu tenho um e-book sobre xixi na cama, que é Meu Filho Faz Xixi na Cama e Agora. É só baixar lá, gratuito, tá? E aí eu tenho tanto a parte escrita, e se também você não quiser ler, tem uns videozinhos lá, que é só clicar no link que tem abaixo de cada capítulo, que tem um videozinho que mostra sobre as dicas sobre o xixi na cama. Fazendo essas dicas e não melhorando o xixi na cama, aí é importante de uma avaliação médica, tá bom? Me mandaram uma pergunta aqui. Meu filho tem 2 anos e 8 meses. Quando fica sem fralda, não fala que faz xixi ou cocô. O que fazer para ativar essa comunicação dele? Bom, qual é o seu nome? Peraí, deixa eu ver. Mia. Mia, é o seguinte, a gente precisa avaliar, primeiro, ele tem 2 anos e 8 meses. Como é que foi esse processo de desfraude, tá? Seu menino, ele foi aquele desfraude que a gente fala que a gente fez o desfraude, então desfraudou a criança antes do tempo dele, ou ele se desfraudou sozinho, tá? Esse é o primeiro passo que a gente precisa avaliar. Porque às vezes essa falta de comunicação é porque ele não foi preparado para esse momento do desfraude. Tem um momento que eu gosto muito de falar, que é o pré-desfraude. O que seria esse pré-desfraude? A gente trabalhar exatamente essa comunicação sobre o xixi e sobre o cocô com a criança, antes dela desfraudar. Como o seu filho, ele já desfraudou, né? Então a gente precisa trabalhar isso. Como a gente pode fazer para te ajudar? Por exemplo, quando você está fazendo xixi, falar sobre o xixi com ele. Olha, filho, eu tô fazendo xixi, olha, sabe? Escuta. Quando ele fizer o cocô, por exemplo, se ele fez o cocô, mostrar o cocô para ele e mostrar, olha, esse aqui é o cocô. E trabalhando isso. Agora, esse não fala que fez xixi ou cocô, eu também tenho que entender. Me escreve aqui. Ele não fala que fez porque ele faz na roupa e escapa, ou ele segura e não fala, tá? Que fez. Então, uma dica que eu dou antes de você me escrever é ir trabalhando o assunto com a criança frequentemente. Falar sobre xixi, falar sobre cocô. Olha, filho, se tá com vontade, avisa a mãe. E ir conversando com a criança, né? Tendo esse diálogo com ele sobre o assunto mais frequentemente, sem brigar, né? Porque quando briga, às vezes a criança se retrai mais e aí que não fala mesmo, tá? Sem brigar e acolhendo ela, tá? Mas aí só me fala, se ele não fala que fez, então ele acaba escapando, então você vai ver quando escapa, ou ele segura e não te fala que tá com vontade, tá bom? Pra eu poder ajudar. Ai, obrigada, Néia. E obrigada também, alguém falou aqui também, que eu respondi. Ah, Samara, obrigada, viu, Samara? Cadê? Bom, minha filha tem 3 anos e 9 meses, faz xixi no vaso e cocô pede a fralda. Não sei o que fazer. Ah, sua pergunta eu falei lá no início, mas como agora tem outras pessoas, eu vou repetir, tá bom? É o seguinte, na verdade a outra mãe que eu achei que eu tinha respondido, eu acho que eu respondi a outra pergunta. Não era a sua que eu tava achando, a Thaís. Bom, Thaís, é o seguinte. Primeiro a gente tem que observar o que está acontecendo com a sua menina. Ela tem 3 anos e 9 meses, né? Vamos observar. O que está acontecendo com meu filho? Por que ele pede para colocar a fralda? Então, será que ela pede para colocar a fralda porque ela tem medo de fazer cocô, assim, do ato de evacuar? Será que ela tem medo? Então, ela tem medo de sentar no vaso, tem medo da água do vaso quando faz o poft e subir e molhar o bumbum dela? Será que ela tem medo disso? Será que ela tem medo de sentar no pinico na hora de fazer o cocô? Será que a evacuação dela é uma evacuação dolorosa e por isso que ela tem medo? Então, quando a criança coloca a fralda, às vezes ela faz o quê? Cócoras, ela fica de cócoras. A posição de cócoras, ela é mais fácil para sair o cocô. Então, se o cocô dela sai esse cocô, ela acaba pedindo para colocar a fralda para ficar na posição de cócoras, né? Então, observa se é um medo, se é
uma aversão, se ela se sente mais segura com essa fralda, às vezes ela se sente segura. A fralda é uma coisa mais confortável para ela, porque tudo que é novo, a gente tem medo. Então a fralda também é algo novo na vida da criança. Então ela pode se sentir mais confortável, mais aliviada de usar essa fralda. Então observar se é isso também. E a consistência das fezes, tá? Porque se ela for constipada, ela associa fazer cocô dói. Então ela se sente mais segura com a fralda e ela prefere a posição de cócoras para evacuar. Então, observe essas coisas, acolha a sua criança, pergunta se a sua criança... Conversa com ela mesmo. Filhinha, me conta, o que você está sentindo? Será que você está sentindo O que você está sentindo? Acho que não nem induz, porque às vezes a gente vai induzir a dúvida. O que está sentindo? Por que você prefere a fralda? Conversar na linguagem dela. Acho que o diálogo é bem importante. A gente às vezes acha que criança pequena não entende, mas eles entendem sim. Então conversa com ela, pergunta entender o que está acontecendo, por que ela prefere essa fralda e observa o cocô dela. Se ela faz cocô muito duro, é bem importante melhorar a consistência dessas fezes para ela conseguir fazer o cocô mais tranquilo e aí ela conseguir também tirar esse medo e fazer no piniquinho, tá? Uma dica que eu te dou, cadê o nome? Thaís, é o seguinte: você usar vamos dizer, ela quer colocar a fralda para fazer cocô. De fralda, ela fazia cocô sentada no pinico. Pra ela já ir se acostumando. Filha, vamos botar a fralda, mas vamos sentar no pinico também de fralda? E aí coloca ela sentada no pinico de fralda. Porque isso vai romper a barreira do medo, ela vai se sentir mais segura. E aí ela vai se acostumando com a ideia de usar a fralda e o pinico junto. E aí depois que ela fez cocô, aquela história do vamos dar tchau pro cocô, o cocô, a casa dele é o esgoto. E aí ela vai começar a entender que o lugar do cocô ali no vaso. E aí fazer sabe, essa interação melhor entre pinico, fralda e vaso sanitário, tá bom? A Mia colocou aqui, estamos no processo de desfraude, mas não fala ainda quando faz, só quando escapa. Entendi. Então, Mia, é bem importante você estimular essa conversa sobre xixi, sobre cocô. Escapes podem acontecer, isso inclusive é uma das dúvidas que me mandaram aqui na caixinha de pergunta. Me mandaram assim, primeiro dia de desfraude, pode acontecer escapes? Sim, escapes podem acontecer. E aí, quando acontecem esses escapes, a gente vai acolher a criança, não vai brigar com ela. E trabalhando, né, a linguagem, trabalhando a fala dela, trabalhando, vamos fazer isso, meu filho. Olha, quando fazer xixi, avisa. E trabalhando isso. E quanto mais a gente conversar com a criança, mais ela vai dar esse feedback, vai voltar a falar sobre o assunto também. Então, começar a falar sobre o assunto com a criança vai estimular bastante, tá, Mia? A Ana colocou assim, ó. Comecei essa semana o desfraude, a escolinha está ajudando, mas o cocô ela ainda não conseguiu. É aconselhável desfraudar no primeiro desfraudar primeiro de dia ou tudo de uma vez? Então, Ana, é o seguinte. O desfraude do dia e da noite, ele pode ser separado, tá? Até teve uma dúvida lá no início da live que eu falei que a mãe era uma criança de 2 anos e pouquinho, que já tinha desfraudado do dia e da noite não. E ela perguntou se era normal. Sim, é normal. A criança pode desfraudar do dia primeiro e depois fraldar da noite. E o desfraude da noite pode acontecer até os 5 anos, tá? Então fique bem tranquila. Se a criança se desfraudou do dia, deixa ela com a fraldinha da noite. E aí, assim, passou várias noites com a fralda seca, então, vamos dizer, passou uma semana e meia, e todas as noites a fralda tá seca, desfralda essa criança, tá bom? Então, ela não precisa mais da fralda da noite, mas não precisa fazer todo o processo ao mesmo tempo. Bom, até acho que é a Simone que tá aqui, que é do Criarte. Acredito que seja, né? Mas do Criarte tá aqui, que tá falando das dicas. Eu gostei das dicas, muito obrigada. E até eu fui na semana passada na Criarte fazer uma palestra para falar com os professores sobre o desfraude, que é uma coisa que eu acho que ajuda bastante, né? A gente
a escola, a família, todo mundo trabalhar junto em prol do desfraude sem culpa, gentil, que não seja um pesadelo na vida da criança nem da família e dos professores também. E aí, Ana, você colocou aqui, essa semana o desfraude, a escolinha está te ajudando. Exato, a escola ajuda bastante. A ideia da escola é ajudar as famílias, né? E fazer um desfraude gentil que seja ótimo para a criança. Mas o cocô avalia, esse desfraude do cocô, avalia esses pontos que eu falei aqui. Como é a consistência do cocô da sua criança, se ela faz muito cocô em bolinha, se ela tá com algum medo de desfraudar desse cocô. Então vai fazendo esse processo, tá? De trabalhar esse desfraude do cocô com a sua criança e com bastante calma que vai dar tudo certo. É a Simone mesmo que tá aí. Um beijo, viu, Si? Bom, tem outra dúvida que me mandaram aqui. Deixar a criança sem fralda ajuda o processo do desfraude? Bom, não é legal, tá? Se a família achar que tá sem fralda e não se incomodar com os escapes, não tem problema. Mas até foi um tema que a doutora Cris, quando fez a live comigo, falou bastante que o desfraude é a criança entender que ela tem que caminhar até o banheiro, sentar no vaso ou no pinico e fazer xixi. Às vezes a gente tá muito focado no só fazer xixi, mas a criança tem que entender esse processo. Então, às vezes a gente tá querendo desfraldar uma criança precocemente, às vezes a criança que nem senta direito no vaso, mas assim, essa criança ela tem que entender que ela... Oi, Karine, tudo bom? Um beijo pra você, ó, da Bahia. Salve, Bahia. Bom, a criança tem que entender que ela tem que andar até o banheiro. Essa criança, ela, além de andar até o banheiro, ela tem que saber tirar a roupinha dela. Então, ela vai tirar a roupa, né? Colocar a roupa. Então, esse marco de desenvolvimento tem que estar bem feito nela, né? Ela tem que saber bem essa questão de andar, tirar a roupa, sentar, então sentar sem apoio, né? Então, se a criança tá molinha, ela ainda não está preparada para esse processo, né? Que é diferente das crianças que fazem higiene natural, tá? Que é outra coisa diferente, tá? Não confunda. E aí, ela sentar, né, sem apoio, e aí depois disso, ela entender e fazer esse xixi. Então, colocar a criança sem a fralda para achar que estar sem a fralda vai ajudar ela a entender o processo, não, entendeu? Ela não vai entender. Uma outra dúvida também que me mandaram é a questão da criança se incomodar com a fralda, tá? Esse se incomodar com a fralda faz com que essa criança, por ela estar incomodada, ela é um sinal que ela está entendendo que a fralda está molhada, mas não quer dizer que ela entendeu que o fazer xixi é ir no banheiro, né? Fazer xixi no banheiro. Então, é um pré-desfraude. Eu falo que é um pré-desfraude. Ela tá entendendo as coisas, viu? Nada, Ana. Bom, gente, tem mais alguma dúvida? A gente tá fechando uns 40 minutos de live, pra também não ficar muito pesado pra vocês. A ideia das lives Tirar Dúvidas é eu fazer toda semana. Esse mês vai ser meio complicado, talvez eu não vá conseguir fazer toda semana, né? Mas talvez eu possa intercalar, fazer na semana que eu não posso à noite, às 19, fazer na hora do almoço. Então eu intercalando os horários, mas deixar vocês tendo essa live do Tira Dúvidas toda semana, para que a gente possa ter uma interação maior, né? Ficar mais próxima e ajudar vocês, tá bom? Mais alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Para sempre não, semana que vem tem mais. Mas não. Deixa eu ver. Daqui das caixinhas, deixa eu ver se tem mais alguma. Tem sim, tem sim da Simone. A Simone me mandou aqui, olha. Penico assento. Tá. Voltar atrás a da Simone foi assim, ó. Voltar atrás no desfraude. Voltar atrás no desfraude. Qual o conselho que eu dou para os pais? Bom, às vezes
o desfraude é feito de uma forma meio que empurrada, né? Como eu já disse. Os pais querem desfraudar, vamos desfraudar, vamos desfraudar. E aí não dá certo, né? Acontece desse desfraude, às vezes não dá certo porque os pais querem fazer esse desfraude a todo jeito. E aí, quando não dá certo, a criança ainda está com muito medo, ou ela não está entendendo o que está acontecendo, muitos escapes, está tudo muito conturbado. Às vezes é melhor dar um passo para trás, voltar a colocar essa fralda, trabalhar aquele espaço que eu falo do pré-desfraude, de falar sobre xixi e cocô, conversar sobre a criança e a própria criança se desfraudar num outro momento. Então, é bem importante a gente ir trabalhando, né? Esses assuntos com a criança previamente, ver também a parte do desenvolvimento, se ela tem todos os marcos de desenvolvimento, então é bem importante essa criança ter um pediatra ou um médico de família que faça uma puericultura com essa criança, né, pra gente poder avaliar se tá tudo ok no desenvolvimento dela e a partir disso trabalhar esse desfraude e a criança se desfraudar, tá? Se não a gente empurrar um desfraude que às vezes acaba sendo muito conturbado porque não deu certo, porque não foi o momento adequado da criança, tá? Então eu aconselho nesses casos voltar sim, voltar atrás, dar um passo para trás para depois a gente dar um para frente de vez. A Ana perguntou assim: qual a periodicidade de levar ao banheiro na primeira semana do desfraude? Bom, Ana, na verdade, como a ideia é a criança se desfraudar, não a gente desfraudar a criança, é bem importante a criança ficar livre, né? E ela ir ao banheiro quando ela sente vontade. Agora, uma coisa que acontece bastante, principalmente eu vejo no consultório, é crianças fazerem infecção urinária depois do desfraude, porque tem criança que segura muito. Tem muita preguiça de ir no banheiro, então elas querem brincar, então fazer xixi, ó, elas não estão nem aí, elas querem brincar. Nesse caso, uma média a cada 3 horas, tá? 3, 4 horas no máximo. Porque se a criança ficar mais do que isso, longe sem fazer xixi, é bastante complicado. Se essa criança for constipada, piora, aumenta a chance dela ter uma infecção urinária, tá? Mas é isso pensando numa criança que já desfraudou, tá? Porque existem algumas correntes que começam a fazer um treinamento com a criança. Isso não é legal, tá? A gente faz um treinamento mesmo quando a criança tem um distúrbio miccional, tem algum problema na bexiga, a criança prende muito xixi. Aí, nesses casos, a gente faz o que a gente fala o xixi de horário, treinar mais a criança. Mas a criança que tá aprendendo não tem essa necessidade. A ideia é ela deixar livre e ela sentir que a bexiga tá cheia e ela, mamãe, quer fazer xixi? E vai lá fazer xixi. Lembrando que nesses primeiros dias, né, primeiras semanas, pode acontecer os escapes, que é normal, tá? A gente não precisa ficar em pânico por conta dos escapes. Bom, tem mais uma dúvida. Eu ia acabar a live, vocês acabaram mandando várias dúvidas, então deixa eu achar aqui. Apitou aqui, voltar, deixei ele sem fralda. Deixei ele sem fralda devido ao calor. Já pede pra fazer cocô no vaso. Peraí, deixa eu ver. Deixei ele sem fralda devido ao calor. Já pede pra fazer xixi no vaso. Se ele tem 2 anos e ele ficou sem fralda, ele já pede pra fazer xixi e cocô no vaso? Ok. Então, ele é uma criança que já se desfraudou sozinho, né? Pelo que eu entendi foi isso. Você acabou deixando ele sem fralda pelo calor, pra não ficar com aquilo abafado, com a fraldinha abafada. Mas ele tá conseguindo pedir de fazer xixi e cocô e tá bem no processo? Ótimo. Não tem problema. Outra aqui, ó. Esse aqui eu já respondi, deixa sem fralda, ajuda no desfraude. Penico com acento redutor, já respondi. Eu acho que foi. Acho que foi tudo, deixa eu ver. A Kaline, que é pediatra. Gente, também quem tá aqui e quer um perfil para pediatria, sigam a Kaline. A semana que vem a gente vai fazer uma live na segunda-feira sobre desfraude também, mas aí eu vou ser convidada do perfil dela. Ela falou, pego bastante infecção urinária após fraude imediata. Exato, porque a criança segura um monte esse xixi e acaba fazendo infecção urinária, né?
A Ana, já respondi aqui a Ana. Eu acho que já foram todas as dúvidas. Bom, gente, então é isso. Agora eu vou, de verdade. Mas semana que vem vou fazer... Obrigada, Caí. Vou fazer a live tirar dúvidas. Eu acho que assim, semana que vem eu não conseguiria fazer a live tirar dúvidas, porque eu vou ter plantão uma noite, né? A gente dá plantão, então não tem como escapar. Mas eu acho que eu vou fazer no horário do almoço. Vou testar fazer no horário do almoço pra não deixar vocês sem a live tirar dúvidas. Que a ideia é fazer toda semana esse encontro com a gente. E da quinta-feira, a princípio, vou ver se eu vou conseguir fazer uma live também, porque eu vou estar de plantão de novo. Esse mês tá terrível o horário dos plantões. Mas a gente se vê, eu vou avisando vocês nos stories. Vou deixar essa live gravada. E é isso, tá? Fiquem com Deus. E que a gente vai se falando, tá bom? Um beijo. Obrigada, Cleverson. Obrigada, gente. Muito obrigada por estar aqui comigo essa noite. Assistam a live. Tem algumas dúvidas que as pessoas me mandaram, eu respondi lá no início, tá? Então, quem perdeu, quem chegou no meio pro final, assista esse início que vai ter bastante dúvidas tiradas, tá bom? Um beijo e até mais.